Olá, olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Pessoal, nesta semana a gente vai estudar a composição da matéria e a gente vai pular ali para o módulo 6 na nossa página 328. Bem, para começar isso aí, o que é matéria? Bem, matéria é toda uma porção, né, uma substância que vai compor um corpo. Nesse caso, você vai ter que pensar assim: o que é o corpo que a gente fala? É o objeto do nosso estudo. Quando nós vamos para um laboratório, temos que fazer uma análise, nós pegamos um becker, aquilo ali é o corpo a ser analisado. Nós queremos saber o que tem ali, o que ele tem dentro, o que está compondo, tá bom? Isso vai dar para a gente várias divisõezinhas aqui, então vamos prestar atenção. Anote tudo certinho, qualquer dúvida me avise. Esse corpo pode ser formado por substância pura. A substância pura é aquela que tem uma propriedade constante definida. Nós estudamos semana passada as propriedades, lembra? Ponto de fusão, por exemplo, ponto de ebulição, dentre outras. Nesse caso, como nós vamos analisar algo, nós vamos dizer que este algo, o que a gente vai estudar é o sistema. Então, o sistema é o que a gente vai estudar. Ele pode ser formado por uma substância pura. Então, no caso aqui, nós temos exemplos aqui embaixo, ó, o gás hélio. Ele é um gás puro, veja, ele só tem as suas porçõezinhas verdes formando ele. Temos o gás oxigênio, veja, as bolinhas vermelhas, o fósforo, essas 4 bolinhas aqui de uma cor laranja, meio marrom. O enxofre, que são essas 8 bolinhas amarelas, tá? Quando é formado apenas pela mesma coisa, é uma substância pura. Agora, se você misturar essa substância pura com outra, você vai ter uma mistura. Então, no caso assim, você tem lá, vamos pegar uma porção de ar. Essa porção de ar vai ter dentro oxigênio, vai ter nitrogênio, então isso é uma mistura. Aqui um exemplo. Formada por 2 ou mais substâncias que podem variar dependendo da quantidade de cada substância que a formou. Se eu pegar a mistura e alterar o que compõe ela, por exemplo, quiser colocar no nosso ar que eu peguei mais oxigênio ou mais nitrogênio, isso vai variar ela inteira. Então é essa a ideia. Você tem uma substância pura de um lado, nosso slide anterior, e uma mistura. Como a mistura é composta de várias substâncias, quanto mais substâncias você colocar ou menos diminuir, você altera a mistura. Aqui eu fiz um resuminho para você, só para você se ligar. Isso você vai anotar no teu caderninho e vai colocar um coraçãozinho em volta de tão fofo que é. Sistema. Porção da matéria que foi escolhida para ser estudada. Vamos estudar no laboratório um becker com algo dentro. Bem, ao olhar a gente pode saber se é uma substância pura, formada por uma única coisa, por exemplo, só bolinhas amarelas, só bolinhas azuis, ou pode ser uma mistura, formada por 2 ou mais substâncias. Então imagine que nesse becker, nesse copinho, nós colocamos bolinhas de cores diferentes, azul, amarela, vermelha, então nós teremos uma mistura. Substância pura, o nosso becker só com bolinhas azuis, e mistura, bolinhas azuis, amarelas ou vermelhas, ok? Essas misturas e os seus componentes, como que a gente analisa? Então eu vou pegar aqui um exemplo para vocês. O ar atmosférico, esse que a gente estuda, ele é formado por nitrogênio, oxigênio, argônio, água do mar. Água e cloreto de sódio compõem, água e sal. Vinagre, esse que a gente usa na cozinha, ele é formado por ácido acético diluído em água. O aço é o ferro com o carbono e o bronze é o cobre e o estanho. Então repare que nós temos várias misturas aí, tá bom? Os sistemas podem ser homogêneos e heterogêneos. Esse é facinho, pessoal. O sistema é homogêneo, pode ser chamado de uniforme também, quando você não sabe o que o compõe. Ele é uma única coisa, você enxerga ele e você não vê separação. Então ele é homogêneo. Homo significa igual, galera. Então aqui embaixo, ó, nós temos um copo com um líquido, que nós não sabemos o que é, pode ser água, pode ser vinagre, não sabemos, e uma barrinha aqui de um material dourado que possivelmente é o ouro. Nesse caso, como é uma única coisa que nós estamos vendo, não estamos vendo separação, esse sistema é homogêneo.
Agora, aqui no ladinho, nós temos o sistema heterogêneo, que você vê a separação, você vê que as coisinhas não se misturam. Nesse caso, temos a água e o óleo. Então, nesse caso, a diferenciação é muito visível. Você consegue saber o que é homogêneo, consegue saber o que é heterogêneo. Fases do sistema. Pessoal, aqui, página 333. Fase são as regiões. Então, repare aqui, vou te dar um exemplo antes de eu te explicar. Quando nós olhamos esse sistema heterogêneo, você está vendo duas coisas aqui, né? A água e o óleo. Então, você tem duas fases. Aqui, ó, como a fase são essas porções, quando você não consegue diferenciar, é apenas uma única coisa, esse sistema é homogêneo, uma fase. Então, ou monofásico, né? Você não vê separação. Agora, os heterogêneos já é mais divertido, porque você vê essa separação. Então, nesse caso aqui, neste exemplo, você está vendo a água com alguma coisa dentro. Então, você está vendo duas fases. Este próximo, você está vendo a separação de três fatores. Então, você está tendo três fases. E o último, você vê 1, 2, 3, 4 fatores. Então, você tem 4 fases. Então, as fases é você contar, você conseguir enxergar essa diferenciação deles, tá bom? Bem, para fixar essa ideia, eu trouxe um exercício para a gente pensar. É um exercício mais elaborado. Relacione corretamente as colunas a seguir. Coluna 1. Mistura líquida, homogênea, constituída por duas substâncias. Mistura bifásica, formada por 3 substâncias. Mistura trifásica, formada por 2 substâncias. D. Solução líquida. E E. Mistura homogênea, constituída por 3 substâncias. E aqui embaixo nós vamos ter o exemplo. Então, nesse caso aqui, ó, água, álcool e areia. Se você misturar água, álcool e areia, você vai reparar que a água e o álcool eles viram praticamente a mesma coisa, você não consegue ver separação, né? Mas na areia é possível. Então, forma uma fase, forma duas fases aqui. Então, temos mistura bifásica, mas nós sabemos que ele foi formado por 3 substâncias. Então, nesse caso, vamos anotar aí, 1B. Agora, o 2. Vapor de água, gás carbônico e gás oxigênio. Bem, o vapor de água a gente não consegue enxergar, porque estamos respirando que está sendo vapor. O gás carbônico já está aqui no nosso ar e nós também não conseguimos enxergá-lo, e o oxigênio principalmente. Nesse caso, repare que isso aqui formou algo que você não vê separação, então é uma mistura homogênea, mas ele é constituído por 3 substâncias. Nesse caso, o 2 é a letra E. Próximo, 3. Sal e água. Bem, quando nós diluímos sal na água, nós vamos ter ali uma mistura, óbvio, né? Mas essa mistura vai ser formada por 2 substâncias. Nesse caso aqui, nós vamos ter, então, uma mistura líquida, homogênea, porque você não vê separação do sal da água quando você coloca, né? E ela é constituída por 2 substâncias. Nesse caso aqui, o número 3 é a letra A. 4. Água, areia e gelo. Bem, temos 3 itens, né? Quando você coloca a água com a areia e o gelo, você está vendo 3 fases, mas a água e o gelo são a mesma substância. Então, nesse caso, a areia é uma, água e gelo é outra, mas temos 3 fases. Então, mistura trifásica formada por 2 substâncias. Letra C. E a 5. O álcool hidratado, o álcool diluído na água. Ele é apenas uma solução. Solução é uma mistura homogênea, tá, galera? Então, nesse caso, 5, letra D. Couto, não consegui anotar certinho. Como que ficou a ordem? Bem, coloquei aqui a respostinha para vocês daí, para não terem qualquer dúvida, tá bom? Pessoal, até o nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos e uma ótima semana para todos vocês. Tchau!